Olá, boa tarde. Quinta-feira, 8 de agosto. Está no ar o Senado Agora. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. O prazo para apresentação de emendas vai até a próxima quinta-feira. A expectativa é de que o texto final seja votado na Comissão Mista no dia 21 deste mês. Em uma reunião sem polêmicas, a Comissão Mista de Orçamento aprovou por unanimidade o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz os parâmetros para a elaboração do orçamento de 2014. A lei prevê o crescimento de 4,5% do PIB, inflação também de 4,5%, taxa básica de juros da economia em 7,25% e o salário mínimo de R$ 719,48. Aprovado o relatório preliminar, os parlamentares têm até a próxima quinta-feira para apresentar emendas. A expectativa é de que no dia 21 a comissão mista vote o texto final. Dessa forma, ainda em agosto, o plenário do Congresso poderia aprovar a LDO. Os parlamentares admitem que o acordo sobre a LDO foi possível graças à aprovação da proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo pela Comissão Especial da Câmara. A PEC, que deve ser votada pelos parlamentares em plenário na semana que vem, obriga o governo a executar as emendas apresentadas pelos parlamentares até um limite de 1% da receita corrente líquida da União. Em 2014, o valor chegaria a 6 bilhões e 750 milhões de reais, mais de 10 milhões por parlamentar. Se atender à boa vinculação, à boa aplicação dos recursos, não tem problema nenhum. Agora, se for pegar os recursos públicos, os impostos pagos para projetos que não dialogam com o desenvolvimento local, estadual e nacional, eu sou daqueles que entendo que não é razoável. Nós temos discussões fundamentais dentro do Congresso que vão mudar definitivamente, estruturalmente, profundamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. As emendas impositivas é um tema, a obrigação da votação dos vetos presidenciais é outro tema. Estes dois itens por si só mudam completamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. E dentro deste ambiente é que nós estamos conseguindo aqui, com muito esforço, uma grande vitória na condução do trabalho dessa comissão, que é a votação do relatório preliminar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu um abaixo-assinado entregue por representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Os médicos do Paraná entregaram ao presidente do Senado um abaixo-assinado com mais de 42 mil assinaturas. Eles estão mobilizados contra os vetos ao projeto do ato médico e também contra a MP Mais Médicos. Nós temos no próximo dia 20 a primeira sessão do Congresso Nacional para apreciar esses vetos a partir dos novos critérios que foram aprovados no projeto de resolução. Fiquem absolutamente tranquilos que o Congresso Nacional fará a sua parte. Em 6 dias nós conseguimos 42.511 assinaturas da população dizendo que não, dessa forma eles não querem que a saúde seja tratada e sim querem uma medida definitiva, uma medida que vai estruturar realmente a saúde e possa levar a qualidade que toda a população merece. Renan Calheiros também recebeu o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Ele preside a comissão de juristas criada pelo Senado para estudar mudanças na lei de arbitragem e mediação. O ministro disse ao presidente do Senado que até o final de setembro pretende entregar o anteprojeto com as propostas para modernizar a lei de arbitragem. Os especialistas na matéria, os juristas, analisaram, debateram com muita intensidade esse aspecto da mediação e da arbitragem. Eu acho que vamos entregar para o país e para o Senado Federal analisar um projeto de lei muito interessante. A extradição foi um dos assuntos discutidos pela Comissão de Relações Exteriores nesta quinta-feira. Os senadores debateram as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados. O assunto terá que voltar à pauta na semana que vem. O primeiro assunto da pauta foi um projeto elaborado pela CPI da pedofilia. Pelo texto, o Ministério da Justiça ganha poderes de extradição e, se for o caso, encaminhar os pedidos ao Supremo Tribunal Federal. A alteração feita na Câmara dos Deputados não agradou ao senador Magno Malta, que presidiu a CPI. Ele acha que as extradições devem ser decididas diretamente pelo Supremo e pediu vista da matéria.
Se o sujeito tem mandado de prisão por abuso de criança no país dele, bate aqui dentro. E se ninguém pedir, o Ministério se sente à vontade para dizer, arquiva isso, porque nós estamos cerceando o direito de liberdade do cidadão. De liberdade de ir para onde? De ir para as praias do Espírito Santo, abusar de criança, de descer para qualquer outro lugar que ele quiser? Esse tema, ele é de suma importância. Nós estamos, de há muito no Brasil, precisando de um código para estabelecer a cooperação jurídica internacional em matéria penal. A Comissão de Relações Exteriores também começou a analisar 16 projetos de lei que concedem isenção da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A matéria não foi votada porque a senadora Vanessa Graziotin pediu vista. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária discutiu o domínio de grandes grupos multinacionais sobre o mercado de sementes no Brasil e o impacto desse oligopólio sobre a produção de grãos no país. O uso de grãos geneticamente modificados é uma realidade no Brasil desde 1996. De lá para cá, o setor faturou 18 bilhões de reais a mais graças à biotecnologia. 81% desse total foi parar na mão dos produtores. A semente melhorada é uma ferramenta da Revolução Verde fundamental para o desenvolvimento da agricultura e também para o trabalho dos agricultores. Saímos de um mercado onde a gente tinha poucas variedades, um produto de qualidade produtiva menor, uma estrutura de produção completamente diferente do que é hoje, com mais plantas por hectare, uma área menor, uma produtividade menor, e chegamos hoje a uma produtividade maior, a uma área que triplicou nos últimos 30 anos e o que fez, como dito antes já pelos que me antecederam, o Brasil se tornar uma potência. Se por um lado a tecnologia trouxe ganhos, por outro, viu crescer o domínio de poucas multinacionais sobre o mercado de sementes. A baixa concorrência pode elevar o preço dos grãos, inviabilizando, por exemplo, o trabalho de agricultores familiares. Eu acho que as empresas de pesquisa têm um papel fundamental de manter os bancos, ser mantenedores desses bancos genéticos, né? De manter essas sementes convencionais, que a agricultura familiar usa muito, né? E a gente sabe que tem empresas mantenedoras, chega a um ponto que não interessa mais economicamente para elas manter essas sementes convencionais, elas simplesmente tiram do mercado e o agricultor familiar fica à mercê desse processo. No entanto, não há nenhum órgão encarregado de intervir no licenciamento de tecnologia para a produção de sementes. Com relação aos licenciamentos que têm sido submetidos ao CAD, eles têm se revestido de um caráter não exclusivo. Em razão desse caráter de licenciamento de sementes, o CAD não tem aprovado esses atos por entender que eles têm um caráter pró-competitivo, principalmente porque não há transferência de ativos ou controle societário. O importante não é o produto inteiramente feito em determinado lugar, é lutar para que a gente faça parte de um pedaço daquele produto que deverá ser produzido em toda parte do mundo e finalmente chegando ao consumidor. Para os senadores, a Embrapa, maior empresa pública de pesquisa agropecuária do país, pode ajudar. Nós precisamos dar instrumento para a Embrapa para ela poder competir nesse meio aqui. Nós não podemos dizer Monsanto não faça, Bayer não faça, Cima não faça. Não, todo mundo tem que fazer, mas a nossa empresa pública também tem que fazer. Estamos fazendo isso, o senador Blairo Maggi mencionou o PLS 222, que é para a abertura de uma subsidiária da Embrapa, uma SA, que seria inteiramente controlada pela Embrapa e que nos daria o grau de liberdade, a flexibilidade para negociar com o setor privado, para lidar com contratos extremamente sofisticados e complexos, para elevar a nossa capacidade de operar no mercado e em interação com o setor público em igualdade de condições. O senador José Sarney foi diagnosticado com dengue aguda e pneumonia bacteriana. Ele está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o último boletim médico, o senador apresenta contínua melhora clínica, mas ainda não há previsão de alta. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.